Olá pessoal, eu fiquei de gravar um último vídeo falando sobre os tratamentos dos transtornos parafílicos e vou falar agora. Bem, continuando, eu só gostaria de frisar que a pessoa tem que querer o tratamento, que a pessoa mesmo que ela nunca tenha cometido um crime, não esteja sofrendo com aquilo, mas ela sabe que aquilo é errado e ela pode procurar tratamento. Existem pessoas que já cometeram e não querem cometer mais também. Existe esse tipo de tratamento. E no Canadá, eles tratam isso como se fosse uma dependência química. Por exemplo, a pessoa que está num nível de alto risco, ela tem um tratamento intensivo. Ou seja, ela fica presa ou internada, né, constantemente. No nível 2, a pessoa ela apresenta já um baixo risco. Então ela consegue sair da prisão às vezes, ou da internação, né? No nível 3 a pessoa já está livre, está solta e ela consegue fazer o tratamento fora da prisão, né? Indo em psiquiatra, indo em psicólogo, terapia em grupo. E aí você vê que o nível 2 fortalece o nível 3, que é semelhante ao que acontece quando alguém que tem dependência química está internada. Eu sou psicanalista psicodinâmico e eu entendo os benefícios, né, de todos os tratamentos que eu citei aqui nesse e no outro vídeo. Mas é importante focar que todos esses tratamentos estão focados no comportamento. Eles são eficientes, né, em muitas vezes, né, mas é possível dizer que a pessoa ela não é curada. Só o comportamento dela que está controlado. E realmente deve ser, dependendo do quanto ele se prejudica ou prejudica os outros. Partindo de uma visão psicanalítica, entendo que a pessoa está tentando elaborar algum trauma. E assim, com isso, eu posso fazer talvez com que ela... Por exemplo, a castração. Uma pessoa dessas, ela teve alguma falha nesse tipo ali, na hora de absorver regras da sociedade. Então, fazendo com que essa pessoa entre em dependência para com o analista, talvez seja possível corrigir algumas falhas que houve ali, materna, paterna, de algum cuidador, que fez com que essa pessoa ela não absorvesse tão bem normas sociais e regras sociais. E esse processo ele é muito difícil, porque entra comorbidades. Por exemplo, um pedófilo ele pode também ter um transtorno de personalidade, da qual não sente culpa pelos seus atos, e ele não vai realmente querer se tratar, não vai querer buscar ajuda, e essa pessoa tem que ficar presa mesmo, porque ela não tem condições de conviver em sociedade. Ou, por exemplo, uma pessoa que comete violência sexual, ela é alcoólatra também. O alcoolismo acaba influenciando em e que acaba atrapalhando o tratamento também. E normalmente esse processo de fazer com que a pessoa entre em dependência para com o psicanalista, isso leva anos. Então, por isso que os tratamentos que estão voltados para o comportamento são os mais indicados, porque são mais rápidos. Mas, porém, eles não têm uma eficácia estrutural, que é o caso que a psicanálise tenta entrar na estrutura do transtorno parafílico. Antes de finalizar, eu gostaria apenas de dizer que a adolescência é o principal período para se prestar atenção nisso, porque é quando começa esse tipo de comportamento, né, ou transtorno, etc. Mas volto a dizer também que todo mundo tem alguma tendência para algum fetiche, para alguma parafilia. O que difere é o grau que essa pessoa tem de fixação nesse prazer, nesse tipo de sexo, nessa parafilia. Então eu fico por aqui hoje.